Olá, aqui Angélica Marticelli. Eu estou aqui para falar para você a respeito do disjuntor de alimentação de um CCM, um Centro de Controle de Motores, e os componentes que farão parte da sua coluna de alimentação. Bom, como que eu faço para calcular um disjuntor de entrada? A partir da lista de cargas dada em CV, quilowatts ou HP, você vai calcular a corrente nominal deste disjuntor. Eu costumo fazer o seguinte: somo todas as cargas, calculo a corrente nominal e coloco 25% em cima dessa corrente nominal, porque normalmente os CCMs são colocados na indústria, sempre surge um motor adicional, algum acionamento adicional que precisou, cresceu, reformou, revisou o processo, acrescentou um motorzinho. Se você colocar o disjuntor muito em cima da corrente nominal calculada, ele não vai conseguir expandir esse CCM um pouco mais, né? E então você soma todas as cargas, calcula a corrente nominal, coloca 25% em cima desse valor calculado, para que você tenha uma boa margem de expansão desse CCM. O disjuntor de entrada é o equipamento principal de alimentação do CCM. Ele é de proteção e de seccionamento, ou seja, você desligando o disjuntor de entrada, todo o seu painel ficará desenergizado. O disjuntor de entrada pode ser do tipo caixa moldada ou do tipo disjuntor aberto. O disjuntor de caixa moldada são disjuntores que vão até 1.600 amperes. Alguns fornecedores têm corrente maiores, mas eu não recomendo usar um disjuntor de caixa moldada, porque na hora de fazer o barramento é muito difícil colocar barramento grandes em disjuntores pequenos, dá muito trabalho, fica muito dificultoso. E a gente sabe que todo ponto de revisão, todo ponto de conexão é um ponto de potencial defeito no futuro, né? Então, para correntes nominais de até 1.250, eu recomendo que se coloque disjuntor em caixa moldada. A partir daí, eu recomendo que se coloque disjuntores abertos. Os disjuntores abertos, eles são disjuntores em que será necessário que se coloque um motor para carregamento das molas, porque ele é um disjuntor muito pesado para você fechá-lo manualmente. Então você coloca um motor que faz o carregamento das molas e a partir desse carregamento ele fecha automaticamente. É necessário também que se coloque uma bobina de abertura, porque num caso de falha, essa bobina é que vai atuar esse disjuntor, vai abrir esse disjuntor. Ou num comando externo, ou alguma falha interna também pode abrir esse disjuntor, protegendo toda a operação desse painel. Esse disjuntor, ele deve ser colocado de tal forma que ele receba pela parte de baixo a alimentação que vem de fora. Você deve construir um recebimento com barramento, para que os cabos externos possam ser conectados facilmente, facilitando, né, a conexão dos cabos externos. E na saída dele para o barramento, você deve colocar barramento também, se ele for de corrente muito elevada. Se ele for um disjuntor pequeno, um disjuntor caixa moldada de corrente pequena, você não precisa colocar barramento, você pode colocar cabos, você prepara uma régua de Borne, se for o caso, na entrada, e da régua de Borne até o disjuntor vai com cabo, do disjuntor até o barramento superior do painel que ele está alimentando, vai com cabo também.
Mas normalmente, se a corrente é elevada, você deve fazer todo esse trabalho com barramento. Prever todos os suportes isoladores para ele, tudo direitinho. O disjuntor de entrada também, ele, para ter o disparo por falha, ele precisa de um relé de proteção. Esse relé de proteção pode ser LSI. O que significa isso? De disparo longo, curto ou instantâneo. Pode ser LSIG, disparo longo, curto ou instantâneo, e disparo por falha à terra, o G de ground, né? Falha à terra. Quem vai determinar o tipo e a proteção que será necessária prever para esse painel que esse disjuntor está alimentando será o seu cliente. Ele vai te mandar uma especificação técnica e você terá que atender a todas as exigências que ele fizer. Bom, outra coisa muito importante é a capacidade de curto-circuito desse disjuntor. Ela deve ser atendida de acordo com a instalação onde ele está sendo montado. O seu cliente, com certeza, vai te informar qual é o curto-circuito daquela instalação e o seu disjuntor deverá atender aquela capacidade de curto-circuito. Nessa coluna de entrada, onde fica o disjuntor de entrada, serão colocados também o transformador de comando, o transformador de potencial para ser aplicado ao equipamento de medição e os transformadores de corrente. Por quê? O equipamento de medição, eles não podem, se o seu CCM é de 440, por exemplo, você vai levar essa tensão de 440 até a porta, e isso pode provocar um choque no operador, então, de uma tensão elevada. Então, os aparelhos de medição normalmente recebem 115 volts, que é uma tensão menor, né? Então, você deve colocar um transformador de potencial de 440 para 115, 380 para 115, 220 para 115, que vai levar a tensão do painel até o equipamento de medição. Hoje em dia, nós usamos muito os multimedidores de energia elétrica. Esses multimedidores medem corrente, tensão, fator de potência, potência ativa, potência reativa, potência consumida, quilowatt-hora. Então, é um aparelho atende bem às necessidades da indústria. E ele então tem que ser alimentado numa tensão mais baixa, porque ele vai na porta da coluna de alimentação. E como ele recebe tensão baixa, ele também deve receber corrente baixa. E vamos supor que a corrente do seu CCM de 2.000 amperes, você deve transformar essa corrente de 2.000 amperes para 5.000 amperes. Desculpa, para 5 amperes, perdão. De novo, como o aparelho de medição recebe tensão baixa, 115, e recebe corrente baixa de 5 amperes, você deve colocar também um transformador de corrente. Vamos supor que a corrente do seu disjuntor é 2.000 amperes. Então, você vai colocar um transformador de corrente de 2.000 para 5 amperes, que é a corrente que vai ser levada até esse equipamento de medição. Outra coisa, antigamente, ainda há clientes em que eles usam um voltímetro e um amperímetro, ou um voltímetro para cada fase e um amperímetro para cada fase na porta do painel. Mas é mais usual utilizar um multimedidor de grandezas, porque ali já estão medidas todas as grandezas que você precisar. Outra coisa também
Os transformadores de comando e o transformador de potencial, ele precisa ter sua proteção primária, que corresponderá também a um disjuntor. É um disjuntor pequeno e ele deve suportar a corrente de curto-circuito daquele painel, daquele CCM. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de especificar esse disjuntor. Como são disjuntores pequenos, de corrente pequenas, normalmente a gente usa disjuntor motor, apesar dele estar um pouco fora da aplicação, mas ali ele protege bem, porque a proteção de curto-circuito está assegurada através desse disjuntor motor. Muitas pessoas utilizam fusíveis, mas os fusíveis têm normalmente os novos painéis, os espaços são muito pequenos, então os fusíveis ocupam espaços grandes dentro do painel. Então isso também é uma restrição para os fusíveis. Mas é uma boa proteção, uma ótima proteção. De curto-circuito, viu? Sobrecarga não. Outra coisa na coluna de entrada você deve colocar no secundário desses transformadores um disjuntorzinho de proteção. Pode ser um disjuntor do tipo DIN, um mini disjuntor monofásico, dependendo do seu circuito, normalmente são monofásicos. No secundário desses transformadores, no transformador de potencial e no transformador de comando. Você vai me perguntar, por que transformador de comando? Porque se a tensão do CCM é 440, os componentes, as partidas elétricas que vão acionar os motores desse CCM, eles precisam estar na tensão, precisam ser alimentadas as bobinas desses contatores, desses relés, as bobinas do disjuntor de entrada, bobina de abertura, bobina de fechamento, motor. Então é necessário que esse transformador de comando tenha a potência adequada para alimentar todas essas bobinas contidas nesse painel elétrico que é o CCM. Bom, a conexão da saída do disjuntor de entrada ao barramento principal desse painel deve ser muito bem feita, porque aí é um ponto de conexão. As conexões devem ser muito bem feitas, muito bem parafusadas, muito bem apertadas, para que não haja o problema de acontecer um arco elétrico. Outra coisa importante, todo barramento que ficar exposto, ele deve ser isolado com ou policarbonato ou acrílico. Acrílico nós não recomendamos, eu não recomendo, porque o acrílico ele pode pegar fogo. O policarbonato não, ele não pega fogo e ele é uma boa isolação, ele isola de contatos acidentais, isola o operador de contatos acidentais com esses barramentos. A norma NBR 5410 exige que esse barramento seja protegido com policarbonato, ele seja isolado do contato acidental com o operador, ok?